Olá, caríssimos amigos, como estão? Espero que bem. Hoje connosco temos Gaspar Macedo, finalmente, grande Gaspar, pá. Grande Gaspar cá connosco hoje para nos falar sobre as ideias e propostas do PSD para estas eleições legislativas, não é verdade? PSD que não vem sozinho, neste caso, portanto, o Gaspar hoje está cá para falar do PSD, mas temos sempre o CDS e o PPM agarrados, também havemos de fazer algumas perguntas relacionadas com isso, apesar de não estar cá em representação, obviamente, do CDS e do PPM, alguma posição em relação ao PSD e a esses dois partidos has de ter e conseguir esclarecer. Bem-vindo, Gaspar, obrigado, antes de mais, por estares cá presente e teres aceito o convite. Obrigado, E eu. para nós é uma honra ter-te cá. Epá, e quando quiseres, podemos começar isto. Estás tranquilo? Não, estou sim. Eu primeiro quero pedir desculpa por termos cancelado isto tantas Ah, vezes, mas tranquilo. a vida não anda fácil, não anda fácil em termos de tempo. Acho que há uns meses, não sei se repararam, o primeiro-ministro anunciou a demissão e Exato, desde então, quem conhece falar de política, toda a gente quer saber a opinião. exato. Podes não ter muita opinião, mas toda a gente quer a tua opinião. Então anda complicado, anda Imagino. muito complicado. Imagino que a vida de Gaspar Macedo tenha mudado depois de assim que o António Costa anunciou a demissão. Sim, 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 mudou um bocado, mudou. Sim, senhor. Mas, mas sim, é um prazer estar aqui e só fazer uma ressalva. Eu estou do PSD, mas eu não estou aqui em representação do PSD Certo, porque não foi aprovado, mas certo. falo do partido. Claro, Também eu acho que vou deixar aqui as minhas críticas, também as tenho. claro. Ainda bem. Sei que se E, quer. portanto, é como quiseres. Estou Sim, disponível senhor. para responder ao que for. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Então, olha, Gaspar, começamos já com uma pergunta de arranque. Portanto, olha, a ala mais à direita acusa sempre o PSD de ser ineficaz na oposição ao governo do PS, pelo menos agora nos últimos, antes destas eleições antecipadas. Tem sido uma crítica que tem sido feito muito. O que é que o PSD pode trazer de diferente no que toca a medidas concretas agora para estas eleições legislativas de 2024? Na tua ótica. Bom, é preciso as pessoas terem noção do contexto histórico. Não é a primeira vez que existem outros partidos até à direita que são a alternativa ao Partido Socialista. Há uma coisa que é impossível negar, é que o PSD foi o partido mais eficaz em fazer a oposição Certo. durante toda a história da nossa democracia ao PS. É preciso relembrar que nós, não falo de nós, porque o PSD presidiu um dos períodos de maior crescimento do país, também por causa das receitas do próprio partido, havia fatores externos, claro, mas as receitas do próprio partido, que era liderado por Cavaco Silva, por exemplo, que ainda Uhum. hoje, na sua idade, faz questão de mandar às vezes umas chegas até às lideranças do PSD para a malta acordar. Eu não estou aqui a dizer que o PSD esteve bem totalmente nos últimos anos. Certo. Por isso eu também refiro o Cavaco, o Cavaco Silva, que foi alguém que pá, é uma figura incontornável na política portuguesa. Eu costumo dizer, eu Sim. sou cavaquista e depois é que sou do PSD. Ok. Porque há um fator que fez com que. Há vários fatores, mas eu vou falar da minha casa, que é isso que interessa. Há um fator que eu acho que afastou muita gente do PSD e a confiança de muita gente do PSD de ter-se Uhum. descurado o papel social que a direita também tem de ter. Por isso é que eu digo que sou cavaquista. O cavaquismo conjugava o crescimento económico, as políticas económicas, também com a importância do fator social, de Uhum. construir o Estado Social. E o PSD descurou isso durante muito tempo. E depois tivemos um problema muito grande, que foi uma liderança antes desta, que agora preside o PSD, que era como é que eu hei de colocar isto? Queria fazer reformas estruturais, sim, mas que é importante, mas descurava tudo o resto. Ok. Descurava a comunicação, descurava principalmente a comunicação. Muita coisa que era feita, as pessoas nunca tiveram conhecimento de que era feito. Eu vou dar aqui um exemplo, podemos ou não concordar com o fim dos debates quinzenais. A percepção que ficou foi que o próprio PSD que propôs o fim dos debates quinzenais. Mas aquilo que ficou decidido não foi só o fim dos debates quinzenais, não foi só tirar esse peso das costas do Primeiro-Ministro, foi tornar-se o debate parlamentar menos em teatro e mais em debates setoriais, em que, Ok. por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro já não ia ao Parlamento tantas vezes, mas havia mais os ministros com as pastas setoriais para se discutir temas setoriais. Certo. Aliás, hoje em dia, só vou fazer aqui uma crítica ao panorama atual, nós hoje em dia temos debates, toda a gente critica os debates, toda a gente fala que os debates não são suficientes, mas eu vejo muito pouca gente a falar então qual era a alternativa. Eu preferia mil vezes que nós largássemos estas conversas de 25 minutos em que os candidatos faziam debates e passássemos a ter debates setoriais, Ok. onde
todos os partidos tinham o seu governo sombra e iam discutir com o ministro, com o representante de cada partido dessa temática, aquelas, claro que ainda havia os debates com os grandes líderes, dos grandes partidos e com os líderes dos partidos, mas tornar os debates mais setoriais. Okay. Mas lá está, houve uma insuficiência de comunicação. E eu percebo mesmo, porque é que muita gente ficou descontente, porque é que muita gente sentiu que o PSD já não lhes dizia nada. Qual é a grande crítica que a malta faz agora a ser colmatada? É que o PSD, basicamente a lógica que o PSD segue é votem nós que nós não somos o PS. E a estratégia do PSD não pode ser essa. Claro, e felizmente isso percebeu-se. A única coisa que passou durante 1 ano e meio do líder do PSD, deste atual, foi se eu não fazer coligações que chega. O resto, todo o trabalho legislativo que era feito, por exemplo, estas propostas que estão agora em cima da mesa já foram apresentadas e chumbadas pelo PS. Certo. A AD propõe uma taxa máxima de 15% para todos os jovens até aos 35 anos de IRS. Isto já foi apresentado no Parlamento e foi chumbado pelo Partido Socialista. Certo. Só que a mensagem mediática do PSD ficava presa naquela coisa, por burrice do presidente do PSD na altura, também por culpa da comunicação social, porque eu sei que agora culpam o TikTok e culpam, mas a bolha que o Chega não é só por causa disso. Também por causa da infantilidade da comunicação social. Mas o facto de isso ter sido aquilo que ocupava o discurso do PSD fez com que as pessoas não soubessem tudo o resto. Todo o trabalho que é feito. E agora, felizmente, com os debates, o líder do PSD tem-se focado a repetir 1000 vezes a mesma coisa. Que é que ele tem que fazer até às eleições. O plano de emergência para a saúde, a taxa máxima de IRS para os jovens. Que, aliás, é algo que há uma convergência com outros partidos à nossa direita em relação a esses temas. Por exemplo, a Iniciativa Liberal. Sim. Há muita convergência neste sentido. E há outro fator muito importante que as pessoas não têm em consideração. O PSD é um partido de tenda, que é um partido de várias direitas e de várias ideologias políticas, que, na última liderança, o líder do PSD, em vez de querer manter essa capacidade de agregar do PSD, excluiu muita gente. O PSD automutila-se constantemente sempre que há novas eleições no partido. Uma grande crítica que eu tenho. Os gajos que estavam com o líder anterior têm de ir embora porque estavam com o líder anterior. Os gajos que estavam com o candidato interno ou com aquela facção ideológica do partido têm de ficar de fora. E enquanto isso, o PS dá-nos um baile disso 10-0 nessa questão. Eles podem se matar nos assuntos das campanhas internas. Chega ao dia a seguir às eleições, estão todos juntos, é como se nada tivesse acontecido. Falta-nos esse descaramento. Muito bem. Mas posso ir mais profundamente naquilo que tu quiseres agora. Muito bem. Não sei se me fiz perceber. Fizeste, acho que te fizeste entender. Acho que tocaste aí num ponto interessante no caso da comunicação. Uma das coisas que, por acaso, eu tenho apontado em relação a este período pré-eleitoral e aliás, mesmo antes disso até, é uma ineficácia de comunicação de grande parte dos partidos políticos portugueses em relação, por exemplo, ao Chega, que no digital, pelo menos, costuma ser muito forte no conteúdo que publica e é quase inegável que, em termos de volume de conteúdo, é o partido político que mais publica no digital. Tu que és jovem e que estás muito presente no digital e que de alguma forma acabas por representar as ideias do PSD, o que é que tu sentes que podia ser feito do lado do PSD para conseguir adaptar-se melhor ao digital e conseguirem ir buscar aqui uma fatia, por exemplo, de jovens que acompanham a política através do digital? Quais é que seriam as melhores práticas no teu entender, neste caso? Vou mudar quase tudo. Sabes que há um grande problema dos partidos de sistema. Certo. Eu vou falar da minha experiência pessoal, que é as pessoas que estão, já têm alguma idade, e é normal, é uma hierarquia que existe sempre. Claro. Eu acho que às vezes é exagerada, mas são púdicos, são muito púdicos em tudo. Uhum. E geralmente não acompanham com a velocidade que mudam os tempos, e neste caso da comunicação, e quando finalmente percebem, já passou o comboio, já outros têm um avanço gigantesco. Eu lembro-me que quando comecei há quase 2 anos a fazer vídeos, a ir aos podcasts, eu era gozado dentro do meu partido. Claro. Hoje em dia toda a gente me passa a mão assim, mas eu sei muito bem o que é que aconteceu. E era gozado por causa disso, as pessoas eram púdicas. Está este para aqui a fazer, isto ninguém quer saber disto, dito para nada. E agora o que eu vejo, por exemplo, é a juventude partidária do meu partido, já faz vídeos como se fossem podcasts, já mete a musiquinha de fundo, que é uma coisa que eu me rio, que já ninguém faz isso, mas fazia-se naquela altura. Certo. Já nem eu faço isso,
mas demoram a perceber as coisas. É uma coisa que me chateia. Eu, por exemplo, esta plataforma que estamos agora na Twitch, zero de política para além de ti e de uma ou duas pessoas. Certo. Zero de política. E tu nem é, tanto tu não és ou seja, tu não és um agente de spin. Não, de maneira nenhuma. Sim. Exatamente. Mas isto é uma plataforma que está vazia. Sim. E eu já tive a chatear a cabeça à minha malta do meu partido. Vão para lá, porque é uma plataforma que, se vocês construírem a base ali, eu tenho a certeza que vai crescer a audiência aqui para a política, e vocês já vão ter um avanço. É o que eu tenho feito. Também encontrei um maluco como o Zé, que é gajo para fazer tudo. Dei-lhe a ideia para fazer podcast. Ele, em 2 semanas, fez um estudo, fez uma coisa louca. Ou seja, há muito para mudar. É preciso, acima de tudo, o partido tem de deixar de ser público. Uma pessoa percebe isto muito bem. E depois de eu ser cavaquista, eu sou o Carlos Moedista. Ok. Sempre assim. Que é o Carlos Moedas, compreende muito bem a importância das redes e que as redes não são esse espaço condenado a ser só a habitação dos extremistas da esquerda e da direita. Certo. Não, se tu crias um vácuo, alguém ocupa. Claro. Para de criar esse vácuo, está lá presente, cria contigo, dá a tua opinião. E rebate, porque há uma coisa que me tem acusado. Por exemplo, hoje vai sair a minha conversa com o Miguel Milhão, por exemplo. Sim. E já tenho gente a foder-me a cabeça. Eu posso ser palavras aqui. Já tenho gente podes dizer à vontade, por amor de Deus. A foder-me a cabeça por eu ter ido ao Miguel Milhão. Porque o Miguel Milhão tem umas opiniões mais extravagantes e algumas coisas até um bocado extremistas. A conversa que eu tenho. Mas porquê é que eu não vou falar com alguém que discorda comigo e com alguém que pode ter opiniões... Eu até acho isso positivo da tua parte, sinceramente. Acho que tu neste caso, e não só jovens, mas pessoas que estejam ligadas à política, até acho que é importante vocês discutirem efetivamente com pessoas que têm opiniões completamente divergentes das vossas. Acho que aí é que tu encontras o sumo da questão. É nesse debate, é que se tu falas sempre sem contraditório, aquilo que acontece no processo comunicacional é que a pessoa absorve a informação, ponto final, e ouve aquilo como se fosse a verdade absoluta. Tendo uma pessoa a dar o contraditório, tens um espaço para conseguir que a informação passe de forma concreta. A malta, os partidos têm tendência, especialmente estes grandes, a criar uma bolha. As pessoas vivem ali dentro e perdem muito tempo com as questões internas do partido e não se desafiam depois. Quando chega a altura de conquistar o mundo lá fora, que é esse que vota, o país lá fora, não sabem falar a língua das pessoas. Repetem a mesma lenga-lenga que as pessoas estão fartas de ouvir. E eu, queres quebrar essa bolha? Sim, eu acho que já consegui, atenção. Eu também acho que sim. Mas é por aí, o partido tem de deixar de ser público e olhar para figuras como o Carlos Moedas. E há finais que está a deixar de ser público. As pessoas que prestarem atenção notam uma diferença muito grande na campanha da AD nas últimas 2 semanas. Também porque há uma nova empresa de comunicação que percebe da coisa realmente. Mas nota-se essa diferença. E tem de se apostar cada vez mais nisso, porque o trabalho, convencer as pessoas... Ganhar eleições não é difícil. Só para ir à próxima pergunta, para não estarmos... Ganhar eleições, eu costumo dizer, ganhar eleições não é difícil. Difícil é ganhá-las da melhor forma e ganhá-las para um projeto de médio e longo prazo. Porque chegar ao poder no dia a seguir às eleições, para o PSD, como as coisas estão a andar, pode ser muito fácil. Muito fácil. Mas se nós soubermos ter um projeto e montar um projeto e falar às pessoas no médio e longo prazo, e isto também diz respeito à comunicação, podemos estar a colmatar aquilo que tem sido uma insuficiência que o Partido Socialista criou, que é o governo governa para o dia-a-dia, não governa para o futuro. E na comunicação é exatamente isso. Há gente que pensa que comunicação é chegar um mês antes das eleições, vamos começar a fazer. E é suficiente. Não, comunicação não é só isso. Comunicação tem de ter anos de preparação, que é para... E aí não é só os partidos, é o trabalho também, por exemplo, de outro tipo de organismos e de outro tipo de organizações. Vou dar aqui um shout-out, vamos à próxima pergunta, por exemplo, que é o Instituto Mais Liberdade. O Instituto Mais Liberdade é um instituto que é feito de pessoas do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS, pessoas até do Partido Socialista que se consideram liberais, que colmatam uma insuficiência que existiu, que não é só os partidos que vão conseguir colmatar, que é a falta de discurso, da alternativa de discurso liberal em tudo o que nós discutimos em Portugal. E tu notas isso, por exemplo, quando falamos do SNS. Sempre que se fala dos problemas do SNS é da mesma forma, com a mesma solução, resumido, espremido, que é mais dinheiro. Qual é o partido que vai dar mais dinheiro ao SNS?
não é só isso que está em causa. Não é só isso que está em causa. Claro, como é E, lógico. portanto, a comunicação tem de partir, tem que ser pensada para anos, não é um mês antes das eleições. Muito bem. Olha, pegando um bocadinho nisso que acabaste de mencionar no SNS, concretamente consegues-me explicar qual é que será o programa da AD para darmos a volta a esta crise que tem havido no Sistema Nacional de Saúde, aliás, na saúde em geral em Portugal? Bom, aquilo que a AD quer fazer, e eu vou já deixar aqui uma ressalva, eu acho que nós até devíamos ir mais longe. Ok. Mas também isto é o programa para os 4 anos só. Ok. É apresentar um plano de emergência, ou seja, nos primeiros 100 dias do governo. O plano de emergência, aí sim, e obviamente, por causa daquilo que estamos a dizer, é mais dinheiro para cima do SNS, mas depois tem a solução estrutural para os 4 anos da legislatura, que é basicamente introduzir no SNS aquilo que em tempos tivemos, que devíamos ter ido mais longe, mas o Partido Socialista acabou, que é o papel dos privados e do setor social que está envolvida na saúde, e não é só das PPPs, do setor social também, que está envolvido na saúde, que foi completamente ou quase completamente excluído daquilo que é a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Há uma coisa que é muito errada, uma forma muito errada de se pensar, que é a única política pública de sucesso é aquela que é feita exclusivamente pelo Estado. Isso é totalmente mentira. Porque nós, por exemplo, em Braga, tínhamos uma PPP, ou seja, gestão privada, contratualizada com o Estado, ninguém era rejeitado à porta do hospital, mas a gestão era privada. Certo. E tínhamos serviço mais eficiente, tínhamos um serviço mais barato e tínhamos um serviço mais eficaz e mais rápido para o próprio utente, com muita mais qualidade. Acabaram com essa PPP, hoje em dia o Hospital de Braga nunca mais foi a mesma coisa. Já ouvi dizer e há outros exemplos. Sim, e há outros exemplos. Mas isto, agora, o que a AD quer é replicar isto a nível nacional. Não é só o Hospital de Braga, não é só o Hospital de Louros, se não estou em erro, que também era. É replicar, ou seja, basicamente é criar uma entidade forte que regule a contratualização do serviço privado. Ou seja, se o SNS não consegue fazer esta cirurgia dentro dos prazos legais, contratualiza-se uma entidade privada que faz esse serviço. Mas claro que ninguém está aqui a falar ao preço que os privados querem. Por isso é que se tem de criar essa entidade, que demora tempo. É uma entidade basicamente reguladora, que é o que basicamente os britânicos e os alemães têm. Os alemães, claro, um bocadinho de forma diferente, sim, mas os britânicos também têm, que é uma entidade que tabela os preços. Por exemplo, cirurgia X tem de custar no máximo isto. Certo. E o privado não pode cobrar mais do que isto. E usar essa força privada, hoje em dia há mais hospitais privados do que públicos, só para as pessoas terem noção, usar esta força instalada privada para fazer o serviço que continua a ser público, mas que é feito por um privado. Certo. E é esse é o plano da AD para os 4 anos da legislatura. Uma entidade forte que regule, que tabela os preços, contratualização de privados para colmatar insuficiências, fazer PPPs onde as PPPs façam sentido e acabar com este preconceito ideológico que prejudicou a vida às pessoas diretamente. Certo. E tu tinhas dito que querias ir mais além. Onde é que tu gostavas de ir mais além, Gaspar, nesta questão da saúde? Bom, é assim, o meu mais além era nós caminharmos para aquele que é o sistema de saúde mais parecido com o dos Países Baixos. Ou seja, onde o privado é realmente um prestador hegemónico dos cuidados de saúde, tens uma entidade forte reguladora que regula os seguros de saúde. Ou seja, qual é o grande problema hoje em dia do sistema de saúde em Portugal? É que as pessoas da classe média são duplamente tributadas. O que é que acontece? Pagam impostos, que esses impostos supostamente dão-lhes a cuidados de saúde. E pagam o seguro de saúde. E pagam o seguro de saúde em duplicado. Essa é a dupla tributação. E eu quero basicamente caminhar para um sistema da ADSE aberto a todos. Exatamente. Em que assume-se logo que o SNS não consegue dar resposta total aos cuidados de saúde. Toda a gente tem que ter um seguro de saúde, certo, mas a universalidade de cuidados de saúde mantém-se. Quem não pode, ou seja, um seguro social de saúde, basicamente. Pagas um imposto para pagar esse tal seguro geral e toda a gente tem acesso a ele. Exatamente. E porque hoje em dia a lei diz que nós temos de ter cuidados universais de saúde. Hoje em dia nós temos universalidade de filas de espera, temos universalidade de urgências cheias. Ou seja, a teoria
nós na teoria estamos no tom perfeito, na prática não estamos, está completamente desalinhado. E, portanto, eu acho que nós devíamos caminhar para um sistema mais parecido com os Países Baixos, só que na cabeça de alguns, isto é a mesma coisa que dizer, quer privatizar tudo. Certo. O que não é isso que está em causa. Eu acho que o problema fundamental, e eu gostava de ver isto mais no discurso da AD e de qualquer alternativa, isto que nos tem governado até agora, que é nós hoje em dia temos um Estado que foi desenhado e foi construído no século XX para cidadãos do século XXI. E depois do 25 de Abril, as insuficiências eram tantas que havia um papel do Estado, um braço forte, que conseguisse colmatar. Exatamente, que conseguisse colmatar as insuficiências que o Estado Novo condenou o país e que nos colocavam numa posição de desigualdade e de falta de competitividade em relação a outros países. Claro. Por exemplo, e aqui na saúde foi um grande exemplo, o SNS, como nós temos hoje, foi necessário para colmatar grandes insuficiências da qualidade de vida e de saúde dos cidadãos. Obviamente que foi aqui ninguém está. Só que hoje em dia é uma estrutura demasiado rígida para cidadãos que querem liberdade de movimento, que querem liberdade de escolha. Claro. E que querem eficiência, que querem qualidade. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer que compreendo porque é que muita gente se sente totalmente insatisfeita e muita gente até julga que este regime não funciona, porque as expectativas nos primeiros 20 anos foram colocadas tão altas que as pessoas esperam mais. Okay. O problema é achar que nós podemos dar mais a essas pessoas mantendo as estruturas e o contrato social sem fazer mudanças estruturais nisso. É impossível dar os cuidados de saúde que uma pessoa espera ter com esta estrutura totalmente rígida que nós temos hoje em dia. Okay. Mesmo para a escola, mesmo para a segurança social. Olha, a segurança social é o que mais me preocupa. Para muita coisa. Muito bem. Não sei se me quis perceber na questão da saúde. Penso que sim, acho que explicaste muito bem. Ia-te perguntar, Gaspar, em relação à coligação com o PPM e com o CDS, tu sentes que isso possa de alguma forma prejudicar o PSD nestas eleições com alguma parte do eleitorado? Pelo contrário, o PPM foi quase por obrigação. Já na altura eu avisei, eles quiseram reeditar a AD, ok, muito bem, haver mística na campanha é importante, porque lá está, a história AD, o PSD e o CDS concorreram, a AD sempre concorreu, nunca perdeu eleições para o Partido Socialista. Eles querem, depois de 8 anos, querem combater essa ideia que o PS ganhar é inevitável. E a verdade é que se está a criar uma dinâmica que cada vez menos pessoas pensam que o PS vai ganhar por muito, cada vez menos pessoas pensam isso. A dinâmica está lá. O PPM tinha de estar porque fazia parte da ligação histórica e ameaçou levar a tribunal. Okay. Só que há um acordo, não abres a boca. Já houve na altura com Carlos Moedas, não é a primeira vez que o PPM se junta em coligações com o PSD. Está calado. Porque é o que eu digo, se as pessoas, não tem importância absolutamente nenhuma na coligação. Se as pessoas, se há quem se queixe de Ventura, ouçam o que é que o do PPM diz. Sim. Já ouvi. Ou seja, foi uma obrigação legal, basicamente. Certo. Que eu não acho que faz estrago nenhum. Percebo porque é que o PAN toca nisso. Claro, todos os partidos têm direito a usar o seu chip shot, obviamente. Agora, fingir que o PPM é essa figura estratégica e importante de peso dentro da coligação é mentira, é um exagero. Eu nem te punha a questão por esse lado, ou seja, punha-te a questão nem pela parte dos partidos políticos ou de dirigentes partidários poderem pegar nisso para criticar de alguma forma a Aliança Democrática, mais do lado do eleitor, ou seja, de um eleitor jovem, por exemplo, que possa eventualmente ser contra touradas ou ter algumas linhas vermelhas assentes em relação, por exemplo, ao CDS, ou ser uma pessoa que não é tão ligada à religião ou a alguns princípios fundamentais que o possam, ou seja, de alguma forma de mover de votar na Aliança Democrática por estar presente um CDS na coligação, percebes? É mais essa a minha pergunta do que propriamente ligado ao PPM, digamos assim. Sim. Do CDS há aqui uma coisa que é inegável. Se nós tivéssemos ido coligados CDS nas últimas eleições, o PS nunca teria maioria absoluta. Há votos que foram votos desperdiçados. Essa é um bocado a lógica que se está a usar aqui. Okay. E há outra coisa, o conservadorismo do CDS não é o conservadorismo que evangeliza, hoje em dia, não é o conservadorismo que evangeliza e nem é aquela... Exato, não é, nem é por aí que o CDS está na coligação. Okay. Há uma convergência nas questões principais, que
economia, que é o principal. E o resto, o PSD e o CDS vão fazer aquilo que sempre fizeram, que é, nestas questões sociais, touradas e outras questões, os deputados têm liberdade de voto para decidir como é que querem, não há uma orientação. Vamos todos votar no sentido de manter a tourada. Aliás, isso nem faz parte do programa do PSD. Basicamente, aqui a ideia que quer criar é, há uma causa que está acima de tudo o resto, discordâncias centrais, e que une os dois ser o partido. Exatamente. Não é só a iniciativa liberal, por exemplo. Também pode vir a ser, sim. Exatamente. Que eu acho que devia ter estado já, mas se não quiser. Mas no governo, espero que estejam no governo e tenham lugares no Conselho de Ministros. O Luís Montenegro deixou essa hipótese em aberto ainda agora num debate há dias em que disse que podia haver uma hipótese não só com a iniciativa liberal, mas por exemplo deixou a porta aberta ao PAN também para se poder juntar. E portanto ficou a ideia de que podia eventualmente haver essa coligação pós-eleitoral neste caso. Ia-te perguntar, porque falaste aí numa questão engraçada, que foi a questão do CDS nas últimas eleições, se tivesse sido coligado, tinha havido votos que não se tinham perdido. Salvo erro, na última legislatura o PSD votou contra uma proposta da Iniciativa Liberal que propunha um círculo de compensação nacional. Isso nem é a posição do partido hoje em dia, ou já foi essa posição já se alterou? O que é que o PSD... Quais é que são as ideias do PSD em relação a isso? O PSD sempre propôs o círculo de compensação eleitoral. O problema aqui é que a Iniciativa Liberal apresentou momentos antes do... Na meio desta crise política, momentos antes do Parlamento sequer ser dissolvido. Eu sou totalmente a favor do círculo de compensação e de mudarmos o nosso esquema. Porque, até mais pela questão a lógica passar a ser, eu elejo o meu deputado que representa a minha comunidade também. Para mim é bastante importante. E a questão aqui é que apresentaram numa altura. Ou seja, fazer isso não é só criar a legislação e pronto, está feito. No dia a seguir podemos fazer eleições. Há um processo de preparação gigante. Nós, no momento em que decidimos que temos de mudar o sistema eleitoral, temos de decidir, ora bem, então esses círculos que vão ser criados, quantas pessoas é que vão ter? E como é que se vão traduzir em termos geográficos? É que vai passar a haver câmaras municipais que vão ser representadas por mais... Vai haver um deputado que vai representar mais que uma câmara municipal. Ou seja, há um desenho todo e um trabalho que vai demorar. Exatamente. Não pode ser feito do dia para a noite. Não é assim que funciona. Portanto, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Por isso é que eu quero a Iniciativa Liberal também no governo do PSD. Porque essa tem de ser uma das condições. Da Iniciativa Liberal. Nós vamos, mas é para fazer a reforma do sistema eleitoral, que eu quero que seja feito. Aliás, há uma parte que tem de deixar de ser descurada, que é nós temos de rever o peso que o círculo da imigração tem no nosso sistema eleitoral. Porque nós temos milhões de pessoas lá fora que elegem 4 deputados. Certo. Ou seja, nós reconhecemos que somos de um país em que muita gente... Ou seja, essas pessoas foram as que foram mais afetadas, a grande maioria, pelas decisões políticas. E elas não vão ter um a dizer naquilo que é os destinos do país. Exatamente. E queixam-se. Há muita abstenção lá fora, e quem está lá fora não vota 4. Claro, se nós fôssemos milhões e só elegêssemos 4 deputados, qual é o incentivo que as pessoas têm? Nenhum. Absolutamente. Nós temos de rever e temos de aumentar o número de deputados representados que representam quem está no estrangeiro. Mas quem diz mudar é passarmos, na minha opinião, para 15% e no mínimo tem de haver uma maior representação desses portugueses. Muito bem, sim senhor. Olha, ia-te perguntar, em relação ao TGV, corre, isto em boatos e más línguas das redes sociais, que o PSD esteve a tentar atrasar a obra do TGV para poder mais tarde cobrar os louros pelo arranque da iniciativa. Isto é verdade? É algo que queiras desmistificar? Não, eu não percebo muito bem. Só estava aqui agora a ler um comentário. Perguntarem se estou a favor de mais deputados. Eu não tenho problema nenhum em dizer que sou a favor de mais deputados. Não tenho problema absolutamente nenhum. Mas era só para responder. Sim, fizeste. E que sejam... E outra coisa aqui muito polémica, que é já para fazer para as cabeças explodirem. E que sejam muito mais bem pagos. E os nossos políticos deviam ser muito mais bem pagos. Mas isso é outra discussão. Ainda à tua questão. Essa, por exemplo, é a questão fraturante que eu acho que a AD não tem conseguido dominar. Eu acho que o discurso político da alternativa tem de ser, como eu disse, centrado na modernização, na inovação. Ou seja, eu coloco desta forma, como se diz aqui na minha terra,
agarrar o futuro pelos cornos. Certo. Porque nós não podemos estar a dizer que os outros nos estão a atrasar e depois nós editamos publicamente quando são questões fraturantes. Há uma coisa essencial aqui, por exemplo, e porque é que eu acho que o PSD teve mal na gestão deste processo? A percepção que se criou foi que o PSD nem sabe se vai fazer o TGV. Certo. Nem sabe se vai fazer o TGV. O que não pode ser essa a percepção que se pode passar, porque o TGV é uma coisa importante para aumentar a nossa competitividade e faz parte, e tem de fazer parte de uma estratégia de modernização da nossa economia. O Pedro Nuno, eu sei que agora se lembrou de pensar que o problema da nossa economia é que nós temos de ter empresas que criem mais riqueza. Bom dia. Já na altura, quando a Fundação Francisco Manuel dos Santos, quando se estava a discutir o PRR e deram só, que eram milhares de milhões de euros, e deram essa responsabilidade ao ministro para decidir sozinho, havia, por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, completamente à parte do governo, criou a sua ideia daquilo que deveria ser um PRR para virar a economia portuguesa para o futuro. E as pessoas podem consultar isso. E uma das questões aqui, e já falava disso, que é a questão da nossa economia, ter passado uma economia do made in for created, que é nós temos de começar a ter empresas que peguem e que inovem, que investam em inovação, temos de incentivar a fazer isso, e depois criem produtos revolucionários que possam tornar essas empresas competitivas. Nós não podemos continuar a ter este saudosismo. A economia portuguesa é 90% pequenas e médias empresas. Ok, muito bem, tem o seu papel. Mas nenhuma economia de futuro é competitiva lá fora, numa economia global, com pequenas empresas. Claro. Que não têm capacidade de investimento, capacidade de captação de inovação que outras empresas e que outras economias têm lá fora. Okay. E nós temos de ir para as fábricas de unicórnios. E eu agora vou responder à tua questão do TGV, porque é que eu acho que o TGV é importante. Nós precisamos de uma... Eu sou totalmente a favor da descentralização, mas está provado que a inovação e o ambiente para que haja inovação, para que hajam ou seja, para que hajam zonas onde nascem várias empresas grandes que depois... Está provado que quanto mais, se houver uma região ou uma localidade, por exemplo, uma Silicon Valley, onde elas estejam concentradas, existe uma relação entre elas que potencia ainda mais o potencial que existe de inovação e de troca de ideias, troca de inputs e tudo mais. Ou seja, nós precisamos, o país precisa... De uma Silicon Valley. Exatamente, precisa de uma região estrela. E onde é que tu sentes que podia ser esse sítio em Portugal? Em Aveiro. Okay. Em Aveiro, porque tem o espaço, ou seja, não são zonas saturadas como o Porto em Lisboa, tem o espaço e, por exemplo, o estúdio onde eu faço as minhas lives aqui da Twitch com o grande Zé, vou fazer aqui o meu shout-out, é num centro tecnológico que foi criado e que está completamente vazio à espera que as pessoas construam lá e façam e tragam para lá as suas empresas. E o TGV tem um papel importante porque tu criares uma super região não quer necessariamente dizer que as pessoas vão todas viver para lá. Claro. Tu tens de reduzir os tempos de mobilidade. Tens de o fazer obrigatoriamente. Uma viagem Porto-Lisboa não pode demorar 3 horas. Claro. E quando tu conseguires reduzir os tempos de deslocação, por isso é que o TGV já devia ter começado há muito tempo. E quando o Carlos Moedas diz, por exemplo, que nós devíamos já estar, não só a discutir isso, mas a discutir a ligação Lisboa-Madrid, ele tem toda a razão. Okay. Era isso que eu te ia perguntar. Era exatamente isso que te ia perguntar. Se eras mais... Porque neste momento discute-se muito entre a ligação Lisboa-Madrid e a ligação Lisboa-Porto, que depois mais tarde podia ir por Espanha e ligar depois mais tarde Espanha. Mas acho que nesse aspecto seria uma linha muito mais ampla e iria custar muito mais. Ou seja, há dia no TGV devia ter dito logo desde o início, nós vamos fazê-lo, porque isto não é um projeto do Partido Socialista. Isto é um projeto para o futuro do país, é essencial para isso. Certo. Só que a reticência que passaram, que nunca disseram que não iam fazer o TGV, a reticência que se passou a percepção de que não quer fazer ou não tem muita vontade, não está para aí virar. Certo. E isso é algo que não pode acontecer. E não achas que possa ser falta de fundos, Gaspar? Ou seja, por terem um programa com tantas medidas, algumas pesadas em termos económicos, não achas que possa ser por isso que não se arriscam a dizer que querem efetivamente fazer o TGV nesta próxima legislatura? Não, porque o TGV nunca vai ser feito numa legislatura. 4 anos, claro, certo. Mas sei. Ou Os fundos que nós vamos utilizar para construir o TGV são fundos europeus. Ok.
Ou Certo. seja, o encargo sobre o Estado é praticamente nulo. Nulo. Ou, Ok. ou seja, tem de haver aquilo que se diz, e eu consigo, porque discutindo sem ser em termos de comunicação mediática, o que é que ficava bem para a campanha, eu consigo perceber a reticência no sentido em que o último estudo que foi feito sobre a viabilidade de um TGV num país como o nosso, que é pequeno, Uhum. foi feito há mais de 10 anos. Ok. Ou seja, não há estudos recentes. E é isso que preocupa algumas pessoas dentro do PSD. Ok. É a necessidade, acham que nós temos de estudar ainda mais o assunto. Ok. Acham que nós somos um país demasiado pequeno, podemos ter um país demasiado pequeno para termos a necessidade De de uma ter um linha de TGV. alta velocidade, Eu certo. acho isso, lá está, eu acho que o grande problema do país é que já discutimos, já estudámos as coisas milhentas vezes. Claro. Milhentas vezes. E já na altura o PSD, foi o PSD que parou o projeto do TGV. O TGV não é uma discussão nova, foi na altura da Troika, Sim, sim. aí sim não havia dinheiro, tivemos que parar. Mas o PSD nunca disse que era contra o projeto. Uhum. Portanto, é só para esclarecer as pessoas que esta é reticência. Há gente que acha que há pouco estudo sobre a matéria, que devia ser feito um estudo mais aprofundado. Ok. Por exemplo, há gente que acha que se calhar é preciso fazer um estudo o que é mais viável para o país. Uma ligação primeiro Lisboa-Madrid Uhum. ou a ligação da costa portuguesa, como Sim, querem fazer claro. até Vigo, se não estou em erro. Sim, acho que é até Vigo, sim. Ia-te perguntar, agora tocaste também no assunto do GV e que existem algumas reservas em relação a causas, pronto, neste caso de ambiente, a nível de ambiente, da linha, que teriam que ser feitos estudos por onde é que a linha poderia passar, neste Claro. caso, é exatamente como o aeroporto, neste caso, a construção de um novo aeroporto, iria haver certas limitações. Em relação a causas climáticas e em relação ao ambiente, quais é que são as propostas do PSD, se é que tem algum foco nessa matéria agora para 2024? Eu vou te dizer vou fazer aqui um desabafo. Eu vou dizer qual é o grande problema do PSD e esse é um deles. O PSD, quando se fala de ambiente, é sempre aquilo que passa ao país é que nós fomos os pioneiros na questão ambiental. E é Ok. verdade, o PSD segura-se muito na questão do passado sempre que se fala do ambiente. Ok. Ou seja, basta ver o debate do Montenegro com o PAN. Ainda não Sempre vi, que se falou de mas sim. ambiente, Mas dei de ter pronto, isso em atenção. exatamente, as pessoas têm de ter noção disto. O Uhum. primeiro-ministro do ambiente, com a pasta do ambiente, foi num governo do Do PSD. PSD, que não era só essa pasta, era o Ribeiro Teles, que Uhum. era do PPM, na altura em que o PPM Ok. tinha quadros, era um partido de quadros excelente. Foi o primeiro governo a apresentar uma lei de bases do ambiente. Ok. O PSD presidiu aos governos que mais aumentaram as reservas naturais em Portugal e mais Ok. reservas naturais criaram, que foi com o Cavaco Silva. Uhum. Aliás, na altura, Cavaco Silva era primeiro-ministro e ali ia para representações internacionais das Nações Unidas já falar dessa questão que agora nós falamos das alterações climáticas. Uhum. E o PSD segura-se muito nesse passado. O problema é que hoje em dia é essa insuficiência que eu noto que o partido tem. Não há discurso para se pôr na questão do ambiente. O que é um erro gigante, eu não consigo perceber porquê. Ok. Porque o PSD tem neste momento gente nos seus quadros muito capazes para falar de ambiente. E Portugal tem aqui uma coisa estratégica que é, por exemplo, eu posso dar outro exemplo aqui recente, a questão da fiscalidade verde. Da última vez que fomos governo com Passos Coelho foi feita uma reforma que foi Jorge Moreira da Silva que fez, que agora está no CDE, que basicamente era uma taxa sobre as emissões de carbono, uma taxa, por exemplo, sobre os sacos de plástico, mas havia um princípio. Toda a receita que o governo arrecada com estas taxas, toda a receita que o governo arrecada, por exemplo, com a taxa de carbono sobre as empresas que mais poluem, Uhum. tem de se traduzir obrigatoriamente Em numa descida do IRS, numa descida dos impostos Ok. para as famílias. Ou seja, é o princípio da naturalidade fiscal, Certo. que não está a ser feito. Uhum. Desde que nós deixámos de ser governo, essa reforma que foi feita, toda a receita que foi arrecadada com a taxa de carbono, por exemplo, ficou acumulada pelo Estado. Ok. Não foi distribuída pelas pessoas. Pelas famílias, Ou ok. seja, uma das coisas que a AD quer fazer, É fazer e essa das poucas vezes que falo, é voltar a esse princípio da neutralidade. Ok. Vamos taxar a poluição, sim, mas tem que se reverter automaticamente na redução de impostos às pessoas. O Estado não pode acumular. Ok. Porque eu vou dar um exemplo. Neste momento existe um fundo ambiental, o país tem um fundo ambiental. O Ministro do Ambiente está sentado em cima de mais de 1.000 milhões de euros. Ok. Está sentado, um fundo ambiental. Até ao final deste ano,
estima-se que vão ser mais 2 mil milhões de euros em cima desses 1.000 milhões. E ninguém sabe o que é que vai acontecer, o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Não existe uma estratégia clara para isso. Eu acho que o PSD tem a obrigação, não vai fazer agora nas eleições, nos primeiros 100 dias do seu governo, que é, ora muito bem, há esta almofada aqui, isto é o que nós queremos fazer com este dinheiro. Queremos devolvê-lo todo ou queremos usar parte para fazer... Há aqui coisas muito importantes. Quando eu digo, por exemplo, que o PT tem quadros para falar de ambiente, eu vou dar aqui um exemplo que diz-me respeito também a mim um bocado. Aqui ao lado de onde eu estou, da Póvoa de Varzim, existe uma central de gestão de resíduos que foi criada que não cumpre minimamente o respeito por aquilo que são os moradores à volta. É basicamente gestão de resíduos, de lixo, é Resolima. E mesmo assim, mesmo com esses problemas, ou seja, eu nem sou que sou mais prejudicado de longe, mas há zonas e há comunidades aqui à beira que as pessoas durante o dia não conseguem deixar a roupa a secar, porque a roupa fica atrás a andar a lixo. Certo. E mesmo assim, as entidades estatais deram licença para que essa central continuasse a operar por mais anos. E nem sequer, ou seja, com uma promessa vaga que eles fizeram de que iriam resolver o problema. E isto para mim é um absurdo. E foi preciso o Presidente de Câmara daqui, que é o meu Presidente de Câmara, que é do PSD, que é uma pessoa muito ligada ao ambiente, foi preciso o Presidente de Câmara de Barcelos, que é do PSD, que é uma pessoa também muito ligada ao ambiente, meterem uma providência cautelar em tribunal para que realmente fosse feita alguma coisa, isto quer fosse ter uma discussão. Ou seja, existe autarcas, existem pessoas muito capazes de falar de ambiente, e nós temos problemas ambientais, nós devemos ter objetivos ambientais que não estão a ser falados. Certo. Infelizmente não estão a ser falados. E o PSD é uma insuficiência que tem aí nesse sentido. Nesse sentido, muito bem. Sim, senhor. Pronto, olha, em relação a essa questão ambiental, queria-te perguntar, pronto, aqui tem sido sempre tema a discussão, a questão da energia nuclear. Qual é que é a posição do PSD e, neste caso, a tua em relação à utilização desta energia nuclear em Portugal? Se aproveita, se não se aproveita, se Portugal é um país demasiado pequeno para isso ou não? Eu sou utilindo da energia nuclear dentro do meu partido há algum tempo, e já há muitos anos. Só agora, recentemente, é que foi considerado pelas Nações Unidas e pela União Europeia uma fonte de energia renovável, porque até aqui havia muito mito em relação a isso. A minha posição é que nós primeiro, aí sim, temos de fazer estudos. E eu tenho a minha reticência. Eu sou totalmente a favor da energia nuclear, porque para nós cumprirmos as metas de redução de emissões de CO2, para nós cumprirmos os objetivos globais que nós colocamos em termos ambientais, a única forma de o fazer é resolvermos o nosso problema de produção de energia. E a única forma de o fazer é com a energia nuclear. E especialmente em economias emergentes. Nós temos de criar um espaço, porque ainda há muita inovação e muita experimentação que é preciso ser feita, para que o nuclear seja cada vez mais inevitável. Para Portugal, eu tenho dúvidas que faça sentido. Houve uma reticência que a Inês Daquiel colocou, que é verdade. O nuclear exige muita utilização de água e nós temos de pensar muito bem onde é que então vamos meter essa central nuclear. Por exemplo, nós temos um país que tem problemas com falta de água, com falta de gestão de água. Por exemplo, na questão ambiental, nós devíamos ter um grande debate nacional sobre levar a sério a dessalinização em Portugal, porque é um caminho viável e Israel propõe isso. E nós temos uma costa imensa, a maior parte do nosso país é costa, já devíamos estar a falar seriamente sobre isso. E eu tenho dúvidas que o nuclear faça sentido por causa dessa questão de água, ou seja, gostava que se estudasse isso, e porque nós já investimos tanto em algo que também continua a ser rentável, que são outras fontes de energia, como o solar, como a eólica, por exemplo, que não deixam de ser viáveis. Ninguém vai resolver só com uma fonte de produção de energia. E nós já temos um avanço tão grande, um avanço tão estratégico, e aí temos de agradecer, por muito que nos custa, José Sócrates. Obrigado, José Sócrates. Obrigado, meu amigo. Mas nós já somos um país que tem um avanço muito grande, e somos um país, por sermos pequenos, conseguimos ter esse avanço muito grande com as renováveis, como a eólica, como a solar. Agora, numa perspectiva europeia, numa perspectiva global, nós temos de levar o nuclear a sério. Tem de haver, e já estás a ver isso, o grande passo que foi dado, ainda bem, que foi considerarem finalmente uma fonte de energia renovável, foi que tu podes usar fundos europeus
para construir centrais Centrais. nucleares. Sim. E os franceses estão a fazer isso, Ok. por exemplo. Certo. Uh, A outros Alemanha países abandonou estão... agora isso e provou-se Sim, que foi sim. um erro, um Exatamente. retrocesso. Ou Sim. seja, o nuclear é importante. Portugal acho que não faz sentido. E em termos ibéricos, Talvez, Gaspar, achas que em termos uma era isso que eu ia parceria dizer. ibérica achas que faria sentido? Era isso que eu ia dizer. Ibérico, só que os espanhóis são os arrogantes do caralho, é muita coisa. E, e isto é a melhor forma de eu colocar. Ok. Eu, ibérico, por exemplo, acho que se calhar até a solução que faz mais sentido. Certo. Até para o avanço estratégico que eles têm na questão nuclear. Eles têm um avanço estratégico Sim, grande. Mas isso tinha que ser uma coisa que tem que ser negociada. claro. Porque eu digo que são arrogantes porque nós temos gás natural e temos intenção de começar a importar gás natural Uhum. do norte da África para o resto da Europa. Certo. E foram feitos acordos que basicamente vendeu a posição estratégica que Portugal tem a Espanha, basicamente. Ou seja, a nossa importância em termos estratégicos para essa transição e para nos tornar, a Península Ibérica tornar-se numa porta de entrada do gás natural. Uhum. Basicamente, todo o benefício, toda a mais-valia ficou para o lado espanhol. Ok. Nós perdemos completamente para os espanhóis nessa negociação. Certo. Ou seja, eles são arrogantes. Há histórico de arrogância nisso. Certo. E, Ou de portanto, má negociação da nossa parte. Não sei qual pois, é. possivelmente, não sei se haverá aí alguma culpa nossa nessa questão. Olha, virando aqui um bocado o jogo, queria te perguntar se há algumas medidas que o PSDB tenha em relação a promover a natalidade, que é um dos grandes problemas que temos efetivamente cá em Portugal. Sim, sim. A principal é estancar completamente esse flagelo da saída dos jovens de Portugal. Esse é o grande problema. Uhum. Nós não podemos estar à espera que o discurso para a queda populacional seja somente a entrada de imigrantes. Certo. Não pode ser isso. E eu percebo porque é que as pessoas sentem-se frustradas quando se fala da questão da segurança social, quando se fala da questão da natalidade. Haja quem aponte só a imigração e a imigração sem a planificação como solução. Não é a solução. Okay. Nós temos de criar o choque fiscal, que é assim que está no programa da AD, para que, e não é só o choque fiscal, mas a medida concreta, temos medidas concretas, para que seja uma mais-valia aos jovens ficarem aqui. A principal que tem de haver, eu vou à primeira, que é, nós temos de nos tornar a tal economia competitiva no panorama internacional, cria valor acrescentado. Ou seja, precisamos de grandes empresas e grandes empresas tecnológicas. E para isso, o comprometimento da AD até o final da legislatura é baixar o IRC para uma taxa de 15%. Eu acho que o PSD podia ir um bocado mais longe numa questão estratégica, por exemplo, que é nós temos uma coisa, posso dar aqui já a minha opinião, nós temos um imposto que é basicamente uma sobretaxa criada no tempo de José Sócrates de emergência por causa da crise, que mantivemos até hoje, que nos coloca numa situação de falta de competitividade extrema. É um tiro no pé, que é a derrama estadual, que é uma sobretaxa basicamente sobre os lucros das empresas, em que empresas que lucrem, ou seja, grandes lucros, não é? Que lucrem muito, consoante aquilo que lucram, vão pagando cada vez mais. E isso, para mim, é um flagelo em termos de competitividade. Não sei se tem popular ou não de dizer. Ou seja, nós temos de riscar completamente essa sobretaxa sobre as empresas que investam. E aí nós temos de decidir qual é o percentual, X% em desenvolvimento e em inovação dentro das suas empresas. Por exemplo, uma empresa que invista 10% dos seus lucros, ou isso temos de decidir em inovação e em desenvolvimento, tem direito à isenção total dessa sobretaxa que foi criada. Ou seja, são reduções de impostos que têm que ser mais focadas no valor acrescentado, não serem gerais. Mas a AD propõe também aqui generalizar a redução para 15% de IRC. E para baixar e para aliviar os jovens, propõe uma taxa máxima de 15% até aos 35 anos de IRS. Isso é a forma rápida de começar a dar liquidez aos jovens. E depois existe a forma que vai demorar, obviamente, que é tu transformares uma economia com muitas pequenas e médias empresas, com muito valor acrescentado, numa economia com valor acrescentado que pague mais. O grande problema é que nós estamos a formar para uma economia que não é a economia
para o qual estamos a formar os jovens. Certo. Ou seja, estamos a formar trabalhadores para uma economia mais parecida com a alemã do que com a portuguesa. Formas trabalhadores qualificados e precisas de mão de obra especialista, e nós temos de fazer técnica. Exatamente. Nós temos, e o maior dado que eu costumo dar é apenas 6% do nosso estoque de doutorados está nas empresas portuguesas. Ok. E o que é que acontece? Ela está a incorporização de conhecimento que vem acima de tudo com as pessoas nas nossas empresas, que depois resultam no desenvolvimento de produtos inovadores, de estratégias inovadoras, isso não está a acontecer. Nós estamos a exportar esse conhecimento que formamos em vez de o estar a reter aqui, e esse é o grande problema. E este dado para mim, é o maior flagelo. É 6% de doutorados, só 6% estão nas empresas portuguesas. Okay. O resto ou fica na academia ou vai-se embora. Certo. Muito bem. Olha, uma das questões que tem surgido aqui, principalmente muito aqui na minha stream, que eu acho que é relevante perguntei a todas as pessoas que vieram cá até hoje, e gostava de fazer essa pergunta a ti e também retirar o parecer, neste caso da AD, desta questão. Ultimamente temos visto um escalar das tensões na Europa entre a Rússia e o bloco europeu, neste caso, e a NATO em particular. Temos agora a mobilização de 90 mil soldados da NATO agora para breve, e algumas declarações do Vladimir Putin sobre esta questão da guerra da Ucrânia, etc., recentes. Qual é que é a posição, neste caso, da AD face a um possível conflito com a Rússia? Portugal continua na NATO, Portugal sai da NATO, os jovens portugueses são enviados para a guerra, ficam cá. Qual é que é a posição do PSD neste caso? A AD é a favor da saída de Portugal da NATO, da União Europeia, do Euro. Não, certo, estava a ficar maluco. Que este também estava aqui a dizer. Certo. Não, há uma coisa boa em Portugal. Se calhar a única coisa que resta de um tempo em que a política realmente fazia sentir e o interesse era a mudança na vida das pessoas, que era há consensos que têm de existir. Okay. E na questão internacional há um consenso grande dos dois partidos que se traduz da sociedade civil, que se traduz nos dois partidos. Ou seja, para todos os efeitos, os dois grandes partidos são quase 70% do eleitorado. Sim. E existe um consenso muito grande daquela que tem de ser a posição. Existe sempre uma continuidade dentro dos governos, mesmo que mudem de PS para PSD, nesta questão internacional, que é Portugal tem de ter um papel na vanguarda da lei internacional, ou seja, Portugal não tem de estar calado quando existe uma violação clara dos direitos humanos a ocorrer, por exemplo, na faixa de Gaza. Por exemplo, sim. Não tem de estar calado. Isto não quer dizer que não é que é contra o Estado de Israel. Não é isso que está em causa. Sim. Mas existe esse consenso. E a AD, por exemplo, nesta questão mantém isso. Agora, respondendo à tua questão, é claro, a AD defende a permanência de Portugal na NATO, numa organização. As pessoas confundem isso muito neste debate. Por exemplo, agora até com esta entrevista que houve do Tucker Carlson com o Putin. Sim. Que explicou-se aquele argumento que não é novo, que muita gente parece ter descoberto agora, que o Putin usa. Imaginem se fosse eu a meter uma base militar no México. Há aqui uma coisa que as pessoas têm de perceber, que as pessoas esquecem-se. E ele, por isso, diz que se sente em perigo porque a NATO avançou para junto do seu território russo. Sim. A NATO não é uma aliança de ataque. A NATO não é uma... Ou seja... Não foi criada com esse intuito, sim, de atacar. Sim, o princípio. Ou seja, se os Estados Unidos... Vou dar um exemplo. Quando os Estados Unidos invadiram países do Médio Oriente, houve países como o nosso, no nosso caso nós também tivemos um envolvimento, mas houve países como a França, como a Alemanha, que não se envolveram no processo e foram críticos. Sim. Não foi por ser parte da NATO que nós nos tivemos de mobilizar. Claro, a NATO é uma aliança de defesa. Sim, se a integridade deste território é violada, claro, aí sim nós temos o direito de defender todos como se fosse o nosso país. Isso é um mito que se criou. Certo. Ou seja, e que eu vejo agora a ser replicado cada vez mais, por isso é que eu tive a necessidade de falarmos. A permanência de Portugal numa aliança de defesa é estratégica para o nosso país. Certo. E de liderança desta causa. Portugal foi um dos primeiros a reagir à invasão da Ucrânia. Foi dos primeiros a enviar ajuda. E aqui há uma coisa principal. Nós não temos jeito para a guerra. Nós não temos jeito para a guerra. Certo. Há outros países que têm um avanço estratégico muito grande. Nós nem é questão de não ter jeito. Não temos dinheiro para a guerra.
Ok. Aquilo que nós somos estratégicos e que podemos ser úteis é, por exemplo, aquilo que o Ministro da Educação e da Defesa foram fazer à Ucrânia há uns dias, que as pessoas podem não ter reparado. Que é, por exemplo, na reconstrução. Por exemplo, o Ministro da Educação esteve na Ucrânia, porque nós vamos ter um papel na reconstrução de algumas escolas e na gestão desses espaços, que os ucranianos neste momento não têm meios para conseguirem fazer, nem pessoal para conseguir fazer. Ou seja, nós somos importantes, nós temos de estar na linha da frente, mas temos de estar na linha da frente daquilo que sabemos fazer bem. Exatamente. E Portugal tem feito isso, ou seja, existe um consenso entre o PS e o PSD que daquilo que onde tem de estar Portugal no mundo existe. A única, em termos internacionais, a única vez que esse consenso foi rasgado seriamente com consequências que nós estamos a sentir hoje foi na questão da política de imigração, que havia um consenso antigamente em que a imigração era necessária sim, mas tem de ser acompanhada por planeamento estratégico, tem de ser acompanhada por aumento de recursos de fiscalização, de integração, que o Partido Socialista, quando chegou ao governo, por pressão do Bloco, rasgou completamente. Rasgou completamente. Ou seja, nós abrimos a torneira da entrada, que é necessário pessoas, mas não abrimos a torneira da regulação, não abrimos a torneira da... Eu posso dar aqui um exemplo. Nós estamos a ter um número histórico de imigrantes a entrar em Portugal, ao mesmo tempo que existem organizações e associações responsáveis pela integração de imigrantes, que estão a fechar portas porque não têm recursos. Que não têm pessoal. Porque o Estado português é mau pagador e não paga a tempo, está há meses sem pagar essas instituições. Ou seja, tem de haver planeamento. E esse contrato, em termos internacionais, esse acordo, esse consenso, foi rasgado completamente pelo Partido Socialista. E isso é a diferença estratégica, talvez, internacional entre o PSD e o PS. Era uma pergunta que tinha que colocar em relação a essa crise de imigração. Qual é que seria a posição da AD? Arranca e eu faço as pogas. Exatamente. E eu posso dizer aquilo que é o principal. E foi já falado, por exemplo, pelo Carlos Moedas. No dia a seguir ao governo, nós temos que discutir seriamente, sem preconceito, aquilo que é o que faz sentido. Tu vens para Portugal, mas tens de ter um contrato de trabalho. Tem de haver uma promessa de contrato de trabalho. Porque há uma grande diferença quando alguns falam da crise de imigração e quando eu falo da crise de imigração. É porque tu tens hoje em dia um sistema que prioriza o lucro das redes de tráfico humano, prioriza o distrato de muita gente que vem para aqui à procura de melhores condições de vida, subjuga coisas horríveis. E eu estou a favor de uma reforma da imigração por causa disso. Por causa disso. É dar mais meios às associações que se dedicam à integração de imigrantes, muito mais meios. Sou a favor da reversão daquilo que foi um grande erro, a extinção do CEF, foi um grande erro deste governo. Basicamente o que este governo fez foi uma operação cosmética, que meteu mais pressão ainda sobre as outras entidades de segurança, deu a PJ, a PSP e outros tipos de forças de segurança, e criou uma agência para as migrações que basicamente tem no colo centenas de milhares de vistos e que têm de passar, foram completamente, a processos estão parados. Não, por exemplo, não têm capacidade ainda tecnológica para conseguir dar resposta aos problemas. E essas centenas de milhares de pedidos de nacionalidade, pedidos de visto de residência. Então nós temos de reverter o CEF, reverter a extinção do CEF, ao mesmo tempo que nos temos de dar muitos mais recursos do que aquilo que tinham. Era algo que funcionava. O CEF funcionava. Só tinha uma falta de recursos enorme. E discutir seriamente o vínculo de visto de contrato de trabalho. Portanto, olhar para isto de um ponto de vista social, propriamente dito, tentar dar mais condições de vida a essas pessoas que vêm para cá à procura de trabalho, em vez de olhar para isto com, com alarmismo e com uma visão de substituição populacional com que outros partidos no espectro... Exatamente. Os outros vendem essa ideia de que existe uma estratégia deliberada para tentar substituir o português. Que é puramente racista e xenófobo. Não há outra forma de o colocar. E é mentira. É alicerçada em mentiras. Que há regiões que têm mais população imigrante do que portuguesa. É mentira.
de que há zonas que eles dizem que têm 30% de imigrantes, que afinal só têm 7 ou 8%. Sim. As pessoas não estão, há pessoas que não estão habituadas a ver pessoas diferentes delas. Claro. E acho, por exemplo, a maior discussão de todas, o Martim Muniz. Há de me explicar a mim, e isto eu não tenho problema nenhum em criticar o nosso povo. Nosso povo nisto tem uma pequenez muito grande. Nos outros países é visto com muitos bons olhos e até são zonas turísticas importantes. Certo. A ver bairros. Sim, Chinatown e etc. Assim, lá fora. Aqui é o fim do mundo. Certo. Estão todos criminosos. Não se vê um português. Certo. Ou seja, é uma pequenez portuguesa muito grande. Há pessoas que falam muito do Martim Muniz, que nunca meteram lá os pés de certeza absoluta. Olha, não há outra forma. Eu vou-te dizer, eu que cresci e vivi aqui em Lisboa, não no centro de Lisboa, mas na periferia, posso dizer que aí a partir dos meus 19 talvez, fui muito ao Martim Muniz, mais por razões culturais e por procura de ir a restaurantes específicos que haviam no Martim Muniz, justamente por causa daquilo que tu dizes, por essa diferenciação cultural que separava o Martim Muniz do resto de Lisboa. Hoje em dia tu já tens essa diferenciação cultural espalhada por toda a Lisboa, na verdade. Não é preciso ir, se calhar, ao Martim Muniz para teres acesso a esse tipo de restauração diferente daquilo que terias numa Lisboa de há 10 anos atrás. Mas lá está, ou seja, quando se fala sobre isso, a mim faz-me alguma confusão, porque eu que já sou uma pessoa que frequenta o Martim Muniz há muitos anos, sei perfeitamente como é que o Martim Muniz era há 10 anos atrás e como é que é hoje, e tenho noção que esse alarmismo de que não deixa de ter fundamento no sentido em que existe efetivamente uma crise de imigração e todos sabemos que a estrutura que existe em Portugal não é suficiente para garantir que estas pessoas tenham uma vida digna. Acha que se pega muito nesse exemplo e que se utiliza para tentar criar um alarmismo desnecessário nas pessoas, para também utilizar isso como força. Sim, a mentira que criam. Eles criam a mentira de que os imigrantes vêm para aqui viver às nossas custas. Sim, exato, claro. É completamente longe da realidade. Exatamente o contrário. Certo. As pessoas podem defender reformas, têm que ir na banha da cobra. É isso que eu estou aqui a tentar explicar. Sim, concordo em absolutamente. E tem que ir no culto de personalidade e nas mentiras. Certo. Só basta exigirem mais. Claro. E o PSD, atenção, o PSD teve mal em, depois da liderança de Passos Coelho, ter deixado esse vácuo na discussão da imigração em Portugal. Ok. Porque Passos Coelho discutia isso. Quem veio com esta conversa do rasgar do consenso foi Passos Coelho. Okay. Mas depois esqueceu-se disso. Sim. E quando tu deixas um tolinho falar sozinho sobre um assunto, as pessoas vão só ouvir os argumentos do tolinho. Falámos disso há pouco. Falta o contraditório. Falta essa discussão. Exatamente. Não vão ouvir, sabem que a discussão é legítima, mas só ouvem uma parte da história. Claro. Não ouvem o resto. E pensam claro. que só existe uma perspectiva aqui. Certo, claro. Olha, Gaspar, perguntas de resposta rápida. Posições do PSD face a touradas, eutanásia, pena de morte e aborto. Assim muito rapidamente. Touradas, eutanásia... pena de morte e aborto. A posição do PSD, primeiro da AD acima de tudo, é que não se vai reverter algo que foi feito. Ok. Há uma coisa sobre o conservadorismo português, que as pessoas ficam muito preocupadas com o CDS, é que o conservadorismo português não é o mesmo conservadorismo que noutros sítios. Não é um conservadorismo reativo. Ou seja, nos outros países os conservadores querem reverter mudanças importantes que foram feitas, por exemplo, a questão do aborto nos Estados Unidos. Sim. Os conservadores aqui em Portugal não metem em causa o CDS, fazendo justiça aos meus amigos do CDS. Eu sou um progressista em tudo, ficam já assim. Os meus amigos conservadores, nenhum deles fala em reverter o direito ao aborto. Ao aborto, certo. Nenhum deles fala disso. Okay. Portanto, naquilo que está decidido, vai continuar. E o resto, nestas questões de costumes, foi aquilo que eu disse. Aquilo que é a política do PSD, que isso eu posso falar pelo PSD, é dar liberdade de voto aos seus deputados para sozinhos poderem... Ou seja, aconselho-vos a tentarem saber pelos deputados dos vossos círculos eleitorais quais são as posições deles em relação a isso. E eu posso já dizer que eu sou um liberalzinho do caralho, sou a favor da eutanásia, e tenho uma opinião que é a gente que é a favor há liberais que são a favor do referendo eutanásia, mas se referendar isso. Sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande e ainda ninguém me conseguiu convencer de que referendar um direito individual, pô-lo
Em discussão perante a pública. perante a opinião do coletivo, Ok. é algo muito iliberal. Certo. Que é um direito individual que tem de estar, mesmo Claro. que o coletivo não queira que esteja. Certo. Ou seja, eu sou a favor da eutanásia, sou a favor do aborto, depois podemos discutir os limites, sou contra a tourada, sou contra a tourada. Sou contra a tourada dos moldes que está. Certo. Por exemplo, no Canadá existem touradas, Sim. só que o touro tem um velcro nas costas, por exemplo. Certo. Sim. E existem touradas na mesma. Sim. Portanto, esta é a minha posição, ficam já a saber também. Muito bem. Sim, senhor. Olha, não falámos sobre este assunto, mas gostava ainda de ter a tua perspectiva sobre isto, e a tua e a do PSD no geral, se me souberes dizer. Pronto, falamos muito, já ouvi muitas vezes Luís Montenegro falar sobre a questão dos professores. Queria que falasses sobre a administração pública no geral, quais é que são as propostas, não só para os professores, mas para os médicos e para as forças de segurança, que são uma das 3 forças que reivindicam mais direitos agora nestes últimos tempos. Professores é a reposição do tempo integral. Sim. Exatamente. E eu sou da opinião que a lei até aqui era esta, vamos dar aquilo que legalmente os professores têm direito. Okay. Mas eu sou da opinião que nós no Estado português depois temos de ter uma discussão pouco popular, por isso é que dizem que os funcionários públicos votam todos no PEC. Mas eu acho que é da máxima justiça. Eu não consigo compreender como é que nós podemos querer um Estado eficiente, virado para o futuro, quando existe uma rigidez muito grande naquela que é a gestão dos nossos recursos humanos, em que se um trabalhador é mau, é muito difícil de o despedir. Certo. Quantos professores maus é que existem em que a solução que lhes é dada é mudarem-nos de escola? Posso dar aqui um exemplo flagrante aqui. Na escola onde eu andei, há outra escola mesmo. Basicamente tem todos até o 12º ano. Certo. Havia um professor que se gravava, se calhar vocês devem se lembrar disto, foi tema nacional. Sim. Que se gravava no YouTube a dançar nu. Eu lembro-me disso, sim, lembro disso. Sim. E isso já se sabia. E esse professor foi mandado embora dessa escola para o outro lado. Para a escola ao lado. Okay. Porque não podia ser despedido. Certo. Porque existe essa rigidez. E essa conversa também das progressões automáticas, que a pessoa está a X tempo e automaticamente tem de ter direito a ganhar mais, tem de ter direito a menos horário. Mas numa empresa não é assim que funciona. Certo, Numa empresa, a pessoa tem acesso a mais rendimento e a mais flexibilidade consoante o seu trabalho, consoante os seus resultados. Portanto, na função pública, a ADC, que quer instituir prémios de produtividade, é uma das propostas. Na questão dos polícias, existe um comprometimento do líder do PSD em, logo no primeiro dia, sentar-se com as forças de segurança para começar as negociações e dar aquilo. Porque é algo que o Partido Socialista, que o Governo não fez, não se reúne simplesmente. Sim. Muito bem. E é isso. E em relação aos médicos, e neste caso profissionais de saúde, há alguma coisa que se possa fazer em relação às carreiras? É dar mais liberdade ao profissional de saúde, se quiser. Eu posso dizer qual é a grande diferença. No Partido Socialista, eles querem obrigar os médicos que se formem nas universidades públicas a trabalharem no FNS. E se não forem, têm de pagar aquilo que têm de pagar a formação. Sim, certo. Se forem para o estrangeiro, se forem para um hospital privado. Aí separa-nos completamente o PS, separa completamente do PS da AD. Certo. O PS quer valorizar, a AD quer valorizar os rendimentos dos médicos e dos profissionais de saúde, mas quer dar mais liberdade para eles, ainda mais liberdade para poderem operar no privado e no público. E também, consequentemente, se tiveres um maior envolvimento dos privados na prestação de cuidados de saúde, isso naturalmente vai acontecer, obviamente. Só que há uma proposta que eu gosto de ressalvar, que eu acho que devia ser aproveitada e discutida do LIVRE, que é uma boa proposta, que é preciso que ou seja, hoje em dia o sistema que nós temos, o privado tem acesso à informação do público que nós não temos no setor privado. Certo. Sim, ouvi o Rui Tavares dizer muitas vezes assim. Exato. Regimes remuneratórios e muita outra coisa. Ou seja, mas isso só vem com essa entidade que nós já falámos ainda há pouco, reguladora forte, que regula e que cria realmente competitividade dentro do setor de saúde. O sistema que eu defendo tem competitividade porque é para dar melhor cuidado de saúde ao utente e maior valorização do profissional de saúde. É a única forma que nós temos
E, portanto, a posição da AD é esta: na saúde, até mais especificamente, que até está centrado nisso, é dar prémios de produtividade aos profissionais de saúde que apresentam realmente bons índices de produtividade. Sim, senhor. Olha, Gaspar, para fechar, última pergunta. Sei que agora temos visto, pelo menos da minha parte, sinto um bocadinho mais confiança em Luís Montenegro do que o que senti há uns tempos atrás. Não sei qual é que será a tua posição em relação ao Luís Montenegro, mas queria te perguntar, porque isto já é quase sei lá, um sentimento saudosista, vá, digamos assim, uma profecia messiânica do regresso de Pedro Passos Coelho ao PSD. Achas que há alguma hipótese de haver um regresso de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD? Opa, hipótese, não sei se é, sei que há vontade. Sei, já o disse várias vezes e noto, e é inegável que negar, não percebe nada disto, porque mais sinais do que até agora foram dados que tem vontade de voltar, e não é para a presidência da República, existe. Atenção. Tudo depende do resultado que nós vamos ter agora nestas eleições. A verdade é que o Montenegro teve a capacidade e a humildade de perceber que muita coisa que errou tinha de mudar. Certo. E ele até publicamente fez esse exercício de humildade no Congresso do PSD no final do ano passado, em que ele disse: eu sei que as pessoas esperavam mais de mim e eu vou começar a ouvir mais aquilo que me tem tentado. Porque muitos avisos que pessoas como ele faziam eram mal interpretados. Eu sei que eram mal interpretados. Sim. Não era porque não pode ser ele, não, é porque é um erro que está a fazer. Por exemplo, na posição em relação ao Chega, o tempo que demorou a esclarecer, obviamente roubou a maior parte da agenda. Certo. O que eu vejo hoje, desde aí, é um Luís Montenegro que houve muito mais, é um Luís Montenegro muito mais focado na comunicação das ideias e muito menos na destruição das ideias dos outros. Nos debates, reparem, nos debates o Luís mete propostas em cima da mesa e deixa que os outros destruam. Revejam o debate de Mariana Mortágua. Ou seja, é insistir neste caminho de política positiva. As pessoas têm de reconhecer que existe um caminho alternativo e esse caminho é a AD. E a narrativa que se tinha criado até agora é que até poderia haver 3 candidatos a primeiro-ministros. Isso foi abandonado pelo próprio André Ventura, que passou o debate inteiro com o Luís Montenegro, quando em tempos dizia que ele também podia ser primeiro-ministro, a suplicar porque é que eu não posso ter um lugar no Conselho de Ministros. E, momento algum, morreu essa narrativa. Ou seja, há aqui uma dinâmica que está a ser criada. Por exemplo, a campanha está mais profissional. Eu fui a um evento de campanha para ver como é que aquilo estava. Eu fiquei parvo com a mobilização que teve para uma pré-campanha. Foram 2.000 pessoas num evento. Ou seja, está-se a criar uma dinâmica aos poucos e uma tendência de construção de credibilidade e de bipolarização desta campanha. Ou somos nós, ou é o Partido Socialista. Portanto, votem. E, portanto, noto-se diferenças grandes e positivas naquilo que tem sido a abordagem do Montenegro. E espero que continue assim. Sim, senhor. Muito bem. Pronto, olha, eu ainda não estou convencido. Eu ainda não estou convencido. Não? Quero esperar. O meu voto, ainda não, eu não passo cheques em branco a ninguém. Posso estar num partido político, o meu voto eu decido. Primeiro quero ouvir. E, portanto, quero esperar pela campanha e ser melhor esclarecido. Muito bem, sim senhor. Olha, Gaspar, vou-te deixar ir para o outro lado, que sei que tens agora daqui a 4 minutos, mais especificamente, um debate eleitoral para ir comentar noutro canal, neste caso. Portanto, olha, quero-te agradecer por teres estado cá, Gaspar, e por teres esclarecido algumas ideias do PSD. Acho que foi muito esclarecedor, pelo menos da minha parte, sinto que sim. Quero agradecer à malta que também esteve por aí a ver esta conversa com o Gaspar. E pronto, e havemos de cá nos encontrar mais vezes. Obrigado. E pronto, e vou-te deixar ir para o canal do Grande Zé. Vamos dar-lhe um raidzinho também. E se quiserem encontrar o Gaspar agora nos próximos minutos a comentar um debate eleitoral, ele estará no canal do Zé. E pronto, vamos lhe dar um raidzinho. E pronto, e ele vemos no outro lado então. É isso mesmo, vemos no outro lado. Obrigado pelo convite. Ora é essa, Gaspar, força, pá, grande abraço, meu. Obrigado eu.